Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no segundo livro de Samuel, capítulo 2. Nós leremos do versículo 12 até o versículo 1 do capítulo 3. Diz assim: Saiu Abner, filho de Ner, com os homens de Isbosete, filho de Saul, de Manaim, a Gibeão. Saíram também Joabe, filho de Jeruia, e os homens de Davi, e se encontraram uns com os outros perto do açude de Gibeão. Pararam esses do lado de cá do açude e aqueles do lado de lá. Disse Abner a Joabe: Levantem-se os moços e batam-se diante de nós. Respondeu Joabe: Levantem-se. Então se levantaram e avançaram em igual número, 12 de Benjamim, da parte de Isbosete, filho de Saul, e 12 dos homens de Davi. Cada um lançou mão da cabeça do outro, meteu-lhe a espada no lado e caíram juntamente, de onde se chamou aquele lugar Campo das Espadas, que está junto a Gibeão. Seguiu-se a crua peleja naquele dia, porém Abner e os homens de Israel foram derrotados diante dos homens de Davi. Estavam ali os 3 filhos de Jeruia, Joabe, Abisai e Azael. Azael era ligeiro de pés, como gazela selvagem. Azael perseguiu a Abner, e na sua perseguição não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. Então olhou Abner para trás e perguntou: És tu Azael? Ele respondeu: Eu mesmo. Então lhe disse Abner: Desvia-te para a direita ou para a esquerda, lança a mão de um dos moços e toma-lhes a armadura. Porém Azael não quis apartar-se dele. Então Abner tornou a dizer-lhe: Desvia-te de trás de mim, porque hei de eu ferir-te e dar contigo em terra. E como me avistaria rosto a rosto com Joabe teu irmão? Porém, recusando ele desviar-se, Abner o feriu no abdômen com a extremidade inferior da lança, que lhe saiu por detrás. Azael caiu e morreu no mesmo lugar. Todos quantos chegavam no lugar em que Azael caíra, morrera paravam. Porém Joabe e Abisai perseguiram a Abner, e pôs-se o sol quando chegaram eles ao outeiro de Amar, que está diante de Giá, junto ao caminho do deserto de Gibeão. Os filhos de Benjamim se juntaram atrás de Abner, e cerrados numa tropa, puseram-se no cimo de um outeiro. Então Abner gritou a Joabe e disse: Consumirá a espada para sempre? Não sabes que serão amargas as suas consequências? Até quando te demorarás em ordenar ao povo que deixe de perseguir a seus irmãos? Respondeu Joabe: Tão certo como vive Deus, se não tivesse falado, só amanhã cedo o povo cessaria de perseguir cada um a seu irmão. Então Joabe tocou a trombeta e todo o povo parou, e eles não perseguiram mais a Israel e já não pelejaram. Abner e seus homens marcharam toda aquela noite pela planície, passaram o Jordão e, caminhando toda a manhã, chegaram a Manaim. Joabe deixou de perseguir a Abner, e tendo ele ajuntado todo o povo, faltavam 19 dos homens de Davi, além de Azael. Porém, os servos de Davi tinham ferido dentre os de Benjamim e dentre os homens de Abner a 360 homens que ali ficaram mortos. Levaram Azael e o enterraram na sepultura de seu pai, o qual estava em Belém. Joabe e seus homens caminharam toda aquela noite e amanheceu-lhes o dia em Hebrom. Durou muito tempo a guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Davi se ia fortalecendo, porém os da casa de Saul se iam enfraquecendo. Vamos orar? Senhor meu Deus, graças te rendemos, Senhor. Te bendizemos o nome, te louvamos pela tua palavra, te pedimos sabedoria para que o Senhor, no nome de Jesus, nos ajude a entendermos a tua palavra e também tirarmos a aplicação para a nossa vida. No nome de Jesus é que nós te rogamos. Amém. Tem um amigo meu baiano que ele tinha algumas piadas de baiano, e uma das piadas que ele contava, ele dizia: todo mundo nasce no mundo vem a trabalho, baiano vem de férias. Ele brincava sempre com isso, mas de alguma maneira parece que os crentes absorveram alguma coisa desse tipo. As igrejas evangélicas, elas de alguma forma estão achando que estão de férias. É muita música, é muita festa, é muita alegria.
e nós não nos tocamos qual é a realidade em que nós somos levados a viver no nosso dia a dia. O perigo de quando nós não nos tocamos de como deve ser encarado o mundo é não nos prepararmos para aquilo que o mundo está tramando contra nós. A Escritura nos ensina que nós somos, em primeiro lugar, peregrinos. Pedro fala sobre isso. Então, em primeiro lugar, nós não somos daqui, nós estamos de passagem. A nossa pátria é uma pátria celeste. Então, de cara, nós precisamos lembrar que qualquer que seja a ênfase que o mundo dá, qualquer que seja o sonho que o mundo tenta colocar para nós vamos lembrar que nossos sonhos e planos estão nos céus, que é o lugar para onde nós vamos, é de onde nós somos e não daqui mesmo. Uma outra ênfase que a Escritura nos dá é que nós estamos numa guerra, nós estamos no meio de uma peleja, nós não estamos de férias no mundo. Nossa guerra, disse o apóstolo Paulo, não é contra a carne ou contra sangue, mas é contra principados e potestades, é contra Satanás, contra o mundo, contra a nossa própria carne. De maneira que nós precisamos estar atentos, porque como homens e mulheres que estão em meio a uma guerra, precisamos exatamente saber como nos comportarmos em meio a uma guerra. Sabendo que o Senhor é quem conduz essa batalha, que o Senhor é quem nos garante a vitória, mas nós também precisamos estar atentos às artimanhas dos nossos inimigos e estar atentos como nós devemos lidar em meio a essa batalha. Mais ou menos isso que a gente pode tirar do texto que nós acabamos de ler. Acontece que com a morte de Saul, nós vimos que Israel fica completamente desorganizado. Cada um foi para um lado, e Davi pede ao Senhor a orientação no início do capítulo 2, para que lado ele deveria ir. O Senhor o orienta a ir para a região de Hebrom, uma região que tinha uma história muito bonita, principalmente com relação aos patriarcas, uma região que já pertencia a Davi por causa do Carmelo e por causa da herança de Nabal, mas que dali seria o início de Israel, porque nesse momento o povo, a tribo de Judá, ungiu Davi rei. E uma vez Davi sendo rei, soube dos homens de Jabes de Gileade, da bondade que eles exerceram para com Saul, manda até eles uma carta solicitando que eles também recebam a Davi como rei. Eles se recusam. E aí nós vimos então agora armado um campo de batalha, uma guerra civil dentro de Israel. Essa guerra ela vai durar alguns anos, pelo menos de 5 a 7 anos. Ela vai acabar nos próximos capítulos, é bem verdade. Mas foi uma guerra bem difícil, uma guerra onde o próprio povo de Deus lutou entre si. Mas por que aconteceu isso? Porque nós temos agora 2 reis dentro de Israel. Um rei ungido pelo próprio Deus, que é Davi, e um rei ungido por Abner. Nós vimos isso no versículo número 8. É triste ver como Abner, que queria a primazia, que queria continuar exercendo a sua força, o seu poder no reinado, pegou um homem fraco chamado Isbosete, leva para Manaim e ungiu o rei. E o texto faz questão de dizer que quem ungiu o rei Isbosete foi Abner. Foi Abner, não foi o Senhor, não era o Senhor que desejava isso. Mas como é triste ver também que muita gente se uniu a eles. Somente Judá ficou com Davi, o restante ficou com Isbosete. Então, Davi está em menor número. Você pode pensar assim, então, Davi então está numa situação difícil. Mas não. O que acontece aqui é que o Senhor está com Davi, e em meio a essa batalha entre Davi e a casa de Saul, o Senhor já tomou um lugar, o Senhor já sabe qual é o vencedor. O Senhor dará a vitória a Davi, porque foi a Davi que o Senhor ungiu, e não a Isbosete que Abner queria. Mas agora nós temos uma guerra. E em meio a essa guerra nós temos sangue, nós temos destruição, nós temos mortes, nós temos tristezas, nós temos no próximo capítulo destruição, nós temos traição e assim por diante. É triste ver como essas coisas acontecem. Mas de alguma forma, meus irmãos, esse texto nos aponta para uma realidade que também é nossa, que nós também estamos no meio dessa guerra e nós precisamos entender como é que funciona o nosso inimigo e como nós devemos nos portar diante dessa guerra espiritual que nós vivemos. Primeiramente, vejam aí a partir do versículo número 12, vejam que os nossos inimigos não desejam paz, pelo contrário, eles nos provocam a guerra.
Eu preciso entender, queridos, que o mundo não deseja nos amar, ele não deseja paz conosco, mas o mundo sempre desejará a nossa destruição. O texto nos diz que Abner, filho de Ner, saiu com seus homens para a região de Gibeão, ficava bem próximo à terra de Saul. Ele estava vivendo na região de Manaim, do outro lado do rio, numa região bem afastada, numa cidade mais fortificada, uma cidade refúgio, onde ele sabia que Davi não iria atacar ao seu rei que ele tinha montado. Só que agora ele volta com um exército. A impressão que a gente tem é que é pouca gente que está aqui, mas não, era muita gente, era um exército grande. Afinal de contas, se você for olhar pela quantidade de mortos, mais de 300 mortos no final de uma batalha, era muita gente que estava aqui. E eles se encontraram num lugar que é tão conhecido que o texto nem se preocupa muito em dar muita informação. Diz que era no açude lá de Gibeão. Não era bem um açude, era mais um poço grande. Um poço grande. Eles tinham escavado, quando dava a região do ano, isso enchia de água e eles ficaram lá. E essa região foi bem interessante, porque se você prestar atenção, você tem dois exércitos aqui montados. De um lado, o exército de Abner, no versículo número 12. Do outro lado, você tem o exército de Joabe. É a primeira vez que Joabe vai aparecer. Joabe era um sobrinho de Davi. Note que o texto nos diz que Joabe era filho de Zeruia. Zeruia tinha 3 filhos, eles vão aparecer no versículo 18. Joabe, Abisai e Azael. Eram sobrinhos de Davi, e Joabe é aquele que se tornou o general de guerra de Davi. Era um dos valentes de Davi. Joabe está de um lado do açude e Abner do outro lado do açude. Os dois exércitos montados, o açude no meio. E aí então nós temos uma proposta por parte de Abner no versículo número 14. E é uma proposta triste, porque eles não precisavam se enfrentar. Se você prestar atenção, não tem ordem da parte de Davi para guerrear. Em momento nenhum o texto vai dizer que Davi deu ordens para que houvesse essa guerra. Davi não está interessado em guerrear. Davi não quer ganhar as outras tribos pela força. O que ele quer é a união de Israel. É tanto que ele vai, inclusive, quando tiver essa união, cantar, dizendo quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união. Ele quer a união de Israel, ele não quer a guerra. Mas Abner quer a guerra. E Abner se sentiu superior aqui. Notem que o mundo, mesmo estando contra Deus, ele se sente superior. E qual foi a proposta dele? A proposta dele foi a mesma proposta feita por Golias, lá atrás, estão lembrados? Para que morrer um exército inteiro? Para que ficarmos com todos os soldados numa batalha? Vamos fazer o seguinte, vamos escolher campeões. A proposta dele, basicamente, se levante alguns homens, no caso aqui 12 homens, e que eles briguem. A expressão que ele usa é terrível, no versículo de número 14, ele diz assim: levantem-se os moços e batam-se diante de nós. Não sei como é que está na sua versão, mas a palavra que ele usa aqui é joguem diante de nós. Era como se ele achasse que aquele evento fosse um jogo, como se fosse uma espécie de uma diversão bárbara, deixar com que homens se enfrentem enquanto eles só ficam olhando. A proposta era: quem vencer, venceu. Então não precisa morrer todo mundo, mas eles queriam de alguma forma divertir-se no meio desse processo. Era essa a visão de Abner. E então Joabe aceitou a proposta. E aí nós temos, meus irmãos, uma série de atrapalhadas aqui no meio desse processo. Eu quero que os irmãos notem que quando você não sabe ao certo lidar, o Senhor pode até dar a vitória no final, mas sempre trará prejuízos. Notem que o mundo sempre está disposto a nos destruir. Ele sempre vai nos provocar, mas nós precisamos saber lidar com isso. Veja o que é que acontece. O texto nos diz que os 12 homens de cada lado, 12 da tribo de Benjamim, 12 da tribo de Judá, se enfrentaram. E é triste ver como é que eles se enfrentaram. Era 1 para 1. Então a regra era bem simples. Quem escapar vivo ganhou. Só que vejam que tristeza. O texto nos diz que cada um agarrou o pescoço do outro e enfiou uma espada. Então quem escapou? Ninguém. Morreu todo mundo. Eles se mataram no meio da batalha. E o que é que eles conseguiram com isso? Nada, porque deu empate. Todo mundo morreu.
Ninguém escapou. E como todo mundo morreu, o texto nos diz então que eles iniciaram uma batalha. Como não houve um vencedor, os exércitos começaram a se enfrentar ali na beira do açude. E eu quero que você note uma coisa, a expressão que o texto usa, ele diz assim, e foi crua, e seguiu-se crua a peleja naquele dia. Que tristeza ver o povo de Israel lutando entre si, guerreando numa batalha insensata, numa luta insensata, porque tem um homem mau à frente deles, guiando-os para a maldade, guiando-os para a guerra. E o texto nos diz que a batalha se iniciou, mas lembrem-se, mesmo que o texto em nenhum momento apareça Deus fazendo qualquer coisa, o Senhor estava do lado de Joabe, não do lado de Abner. O Senhor sempre estaria do lado de Davi, nunca do lado do oponente, do rei inimigo de Davi. É por isso que o texto diz que naquele dia os homens de Abner morreram, foram derrotados por os homens de Davi. A batalha se travou e eles começaram a perder. Quando o Abner viu que estavam perdendo, eles foram correndo, fugiram da presença do exército de Davi. Queridos, nós precisamos compreender que o mundo sempre vai tentar nos destruir, ele sempre vai se levantar contra nós, mas nós precisamos ter prudência na forma como nós lidamos nas batalhas que nós precisamos entrar. Precisamos ter prudência nesse sentido. E, em segundo lugar, nós precisamos também ter cuidado para não nos confiarmos nas nossas próprias habilidades. Versículo de número 18. É preciso prudência, mas também não podemos ser arrogantes. O texto nos diz que naquele dia na batalha tinha 3 filhos de Zeruia, 3 sobrinhos de Davi. Joabe, claro, era o comandante do exército. Você tinha Abisai também, que era um homem de guerra muito forte. E tinha um jovem chamado Azael. O texto para descrever uma coisa bem interessante em Azael. Azael era ligeiro. Azael tinha uma qualidade, o cabo era corredor. O texto diz que ele era ligeiro de pés como gazela selvagem. Então, ele sabia que tinha uma qualidade. A qualidade dele era ser muito corredor. E eles decidiram que iam resolver a batalha naquele dia. E se eles tivessem derrotado o exército de Israel e matado Abner, acabou para Isbosete. Não tinha como Isbosete se manter. Porque no final das contas, Abner era a força dele. Era Abner que era o guerreiro forte. Ele então decidiu que iria matar Abner. Só que Abner é um guerreiro experiente. Se vocês estão lembrados, Abner acompanhou Saul durante todos os anos de batalha. Tinha muita experiência de guerra. Azael não, era um jovem. Era ligeiro, mas era um jovem inexperiente. Não tinha tanta condição assim, mas era atrevido. E confiava muito na sua capacidade de correr. E aí então ele persegue a Abner e não deixa Abner escapar, porque ele mirou em Abner e acabou. E se ele corre muito, Abner não tinha como escapar. E aí fica pensando assim, o Abner na frente e Azael atrás, no versículo de número 20, Abner diz para ele, quem é você? Você é Azael? Vejam, Abner conhece, Abner sabe quem é, porque eles todos se conheciam, eram famílias conhecidas. E ele disse, sim, sou eu mesmo, eu sou Azael. Abner então dá um conselho para Azael, que Azael não escuta. Azael, ele é imprudente. Como um jovem, ele confia demais na sua capacidade de correr. E ele acha que correndo e alcançando Abner, ele já vai estar com a vitória na mão. Mas eu quero que você note o seguinte, Abner diz assim para ele, desvia-te para a direita ou para a esquerda. Porque antes o texto tinha dito que ele não se desviava nem para a direita nem para a esquerda. Imagina aí um cara correndo e o cara atrás. Não corria atrás de mais ninguém. E Abner diz, meu amigo, vá para a direita, vá para a esquerda aí, me deixe. E ele faz uma proposta interessante. A proposta dele é, pega um desses moços que estão por aí, não sei se um dos companheiros de corrida, mata um cara desse, pega a armadura dele e pronto, fica com um prêmio aí e volta para casa. Mas por que Abner está dizendo isso? Porque Abner não quer matar a Azael. O texto é muito claro dizendo que o que Abner não queria era criar inimizade com Joabe. Veja versículo número 22. Ele diz, como me avistaria rosto a rosto com Joabe, teu irmão? Ele sabe que se
ele matar Azael, ele terá agora não só um inimigo de guerra, mas ele terá um inimigo pessoal. Joabe seria inimigo dele, e isso é o que vai acontecer no capítulo seguinte, onde eles dois vão se encontrar e a situação não vai ser boa, para Abner, inclusive. Ele sabe que Joabe não iria perdoar a morte do seu irmão, mas eu quero que você notem, Azael é confiante, mas nem sempre autoconfiança é importante. A gente precisa ser prudente. E o texto nos diz que como Azael não se desviou de jeito nenhum, continuou indo atrás de Abner, não se afastou de Abner, mesmo Abner dizendo, não venha porque eu não quero te matar, eu não quero ter o inimigo Joabe, pega alguma coisa aí que tem atrás de você e volta, mas me deixe ir. Como ele não atendeu, o Abner usou de uma técnica de batalha que não era todo mundo que dominava. Ele atacou de costas. Isso é difícil de fazer, mas é completamente possível. As lanças eram hastes grandes de madeira, na ponta de cima você tinha uma haste de ferro, onde você podia espetar e também cortar. Mas a parte de baixo não era como uma alavanca simplesmente, ela também era apontada. Não era de aço como era em cima, mas ela tinha uma ponta, porque era para eles enterrarem no chão, no meio da batalha. Então eles enfiavam essa parte no chão e a lança ficava pronta para ser usada na hora que eles bem entendessem. E aí Abner, como era muito mais experiente em batalha, fez uma coisa bem simples. Lembre-se, eles estão correndo, a Azael vem com toda a velocidade atrás, porque o cara é corredor, ele simplesmente parou e lançou e jogou a parte de trás da lança contra Azael. O impacto foi tão grande, porque afinal de contas Azael vinha correndo, o impacto foi tão grande que a lança furou a barriga dele e saiu nas costas. Que tristeza, Azael, um jovem, morreu a tal ponto que todo mundo que chegava, versículo número 23, parava para olhar a situação de Azael morto. Imprudência, confiar basicamente em suas capacidades. Isso aqui é um risco que todos nós corremos em meio às nossas lutas contra o mundo. Às vezes nós achamos que conseguimos encarar Satanás de frente, que nós conseguimos encarar o mundo de frente, que a gente vai lá com a nossa própria habilidade e força, a gente vence, mas não é dos fortes a vitória. Nós não vencemos pelas nossas habilidades. Se nós tivermos de vencer, nós venceremos pela força do Senhor. Todo mundo parou para ver Azael morto, menos seus dois irmãos, versículo número 24. Joabe e Abisai agora têm um motivo extra para continuar a perseguição, porque eles estavam vencendo a batalha, mas por outro lado agora também, eles têm um irmão morto para vingar, e por isso mesmo Abisai e Joabe iniciam a perseguição contra Abner, e até que o sol se pôs, um dia inteiro, correndo e brigando, até que ele chegou no outeiro de Amar, região de Giá. Essa era a região do deserto, e eles encontraram um outeiro lá, e finalmente Abner encontrou mais alguns soldados de Benjamim, versículo número 25, tentou organizar esses soldados na medida do possível, organizou em cima do outeiro, e a impressão que se dá é que ele vai guerrear de novo, mas não vai. Não vai porque ele já sabe que perdeu a guerra. E como ele sabe que perdeu a guerra, ele usa agora de uma artimanha, que é o brigão, que começa uma briga, mas quando começa a perder, pede arrego. Foi isso que ele fez aqui. E ele usou de uma estratégia importante, que é a estratégia do amor, a estratégia da lembrança ruim por uma coisa errada que eles fizeram no passado. Ele diz assim, gritou Abner a Joabe, consumirá a espada para sempre? A pergunta é, não para esse negócio não? Realmente, eles já estavam um dia inteiro brigando, mas lembre, quem foi que pediu para que as espadas se levantassem? Foi Joabe, a tal ponto que o lugar onde os rapazes morreram se chamou agora o campo das espadas afiadas. Foi ele que desejou espadas afiadas. Ele diz, agora e essas espadas não param não? Mas notem as expressões que ele usa, ele diz assim, não sabes que serão amargas as suas consequências? Por que ele acha que serão amargas as consequências se foi ele que provocou?
É porque, queridos, o mundo ele é traiçoeiro. Ele é traiçoeiro, ele vai sempre lutar contra nós, mas ele sempre vai usar de artimanhas contra nós também. E por que ele está dizendo isso? Por causa do final do versículo 27, ele diz assim: até quando demorarás em ordenar ao povo que deixe de perseguir os seus irmãos? Na hora que o negócio apertou, Abner lembrou do negócio: nós somos irmãos. E como eles são irmãos? Porque os dois eram filhos de Jacó. Tanto a Benjamim quanto Judá eram irmãos. E o que ele quer lembrar aqui é: nós somos irmãos, você não pode continuar lutando contra nós. Mas quem começou esse negócio? O mundo começa, mas ele sempre vai armar ciladas e artimanhas contra nós. E o que ele está tentando fazer com que Abner se lembre? De um evento lá de Juízes. Como nós já estudamos Juízes, vocês vão lembrar disso, do que aconteceu lá. Quando a tribo de Benjamim protegeu um grupo de homens que tinham estuprado uma moça, mulher de um sacerdote, e todo Israel se levantou e matou praticamente a tribo inteira, e só sobrou poucos homens, mas mataram todas as mulheres de Benjamim. O texto nos diz que eles choraram amargamente quando eles se lembraram, se tocaram, que eles tinham destruído uma tribo inteira de Israel. E agora Abner, que também é comandante de Benjamim, diz: se lembra? Da última vez que vocês mataram uma tribo inteira, vocês choraram amargamente. Então, vai continuar desse jeito? Vocês vão matar os seus irmãos? Que golpe baixo, não é? Que golpe baixo. Fazer com que Joabe se lembre disso, se lembre da tristeza que foi o lamento de Israel ao ter matado a tribo de Benjamim, e de novo ele estava matando Benjamim. O que é que ele faz? Ele diz: quero que você saiba de uma coisa, Abner. Se fosse para continuar a batalha, a gente continuava, versículo 27. Não pense que meus homens parariam aqui, não. Tão certo como vive Deus, se você não tivesse dito isso, até amanhã cedo o povo cessaria de perseguir cada um a seu irmão. Ou seja, a gente ia brigar até amanhã de manhã. E ele iria destruir todos. Mas, por outro lado, ele nesse momento foi prudente, não quis destruir os seus irmãos. E o texto nos diz então que ele tocou a trombeta, no versículo de número 28, parou e voltaram. E aí se segue uma série de relatos do que aconteceu no restante daquela noite. Cada um foi para o seu lugar. Naquela noite, o povo de Abner marchou, passou o Jordão, voltaram para Manaim, voltaram para a sua terra. Passaram a noite inteira caminhando, até de manhã chegarem em Manaim. A viagem deles foi bem pesada. Eles tiveram que encarar um rio ainda por frente. Mas Joabe também. Joabe parou de perseguir Abner, juntou o povo, e aí o texto para fazer uma conta, para dizer quem ganhou. O texto diz assim: tendo juntado o povo, faltavam 19 dos homens de Davi. Faz a conta aí rapidinho de quantos faltam de Davi. 12 morreram naquela primeira batalha de enfrentamento um contra o outro, não é? Morreram mais alguns em seguida, que completaram 19, mas o texto deixa de fora da conta Azael, que foi uma morte muito mais dolorosa. 20 homens foi o total que eles perderam. Você diz que exército pequeno, não é? Não, é porque o exército de Israel é diferenciado. Por que diferenciado? Porque o Senhor está com eles. Mas olha a conta do outro lado, versículo 31. Os servos de Davi tinham feridos dentro de Benjamim, dentre os homens de Abner, 360 homens. Do exército de Abner, 20. Do exército de Saul, de Abner, aliás, do exército de Joabe, 20. Do exército de Abner, 360. Por que o texto faz questão de dizer isso? O texto faz questão de dizer que, mesmo em meio às atrapalhadas dessa guerra aqui, o Senhor tinha um lado. O lado do Senhor é o lado de Davi. E o Senhor iria dar vitória a Davi. É tanto que o texto volta a contar um pouco da história, depois de contar os números, dizendo que Joabe, então, foi para Hebrom, mas antes de ir para Hebrom, passou por Belém para sepultar o irmão no túmulo do próprio pai, e então procura Davi
em Hebrom. E o texto diz no versículo 1, que para fechar o assunto, ele diz: durou muito tempo a guerra entre Saul e a casa de Davi. Durou muito tempo. Esse aqui foi o pontapé inicial. Mas o texto termina dizendo: Davi ia se fortalecendo, porém a casa de Saul ia se enfraquecendo. Porque Deus é quem dava a vitória à casa de Davi, e Deus não estava do lado da casa de Saul, porque Deus não tinha ungido a Esbozete, filho de Saul, como rei, mas Abner tinha feito isso. O Senhor estava do lado de Davi, mas ao mesmo tempo, meus irmãos, nós vemos como é triste uma guerra sendo travada aqui. Nós estamos no meio de uma batalha espiritual também. Nós lutamos contra o mundo, nós lutamos contra a nossa própria carne, mas em especial contra o mundo. Nós precisamos nos lembrar de que ele sempre vai querer guerra conosco. Não existe como manter uma amizade com o mundo. A igreja do Senhor precisa entender isso. Nós não podemos ser amigos do mundo, diz João, porque se nós nos constituirmos amigos do mundo, nós nos tornamos inimigos de Deus. Não tem como ser amigos do mundo. E o mundo não deseja paz com o povo de Deus. Pelo contrário, eles querem a destruição do povo de Deus. Mas quando nós enfrentamos o mundo, quando nós enfrentamos as lutas do mundo, nós não podemos nos confiar nas nossas próprias habilidades. Eu acho que essa é a grande lição que nós temos que aprender hoje. Nossa luta contra o mundo, ela deve ser travada sempre com a força do Senhor. Porque a nossa vitória contra o mundo não virá por nossas habilidades. Porque quando nós confiamos nas nossas próprias habilidades, como fez Azael, isso só trará destruição e maior sofrimento mais tarde. Mas a igreja do Senhor, às vezes, fica pensando que a maneira como ela vai enfrentar o mundo é por meio das armas do mundo, e não é por meio das nossas habilidades, não é por meio das nossas competências, porque a nossa luta não é contra carne ou sangue, a nossa luta é contra principados e potestades, e nós não somos capazes de vencer essa guerra, porque nós não temos as competências necessárias para vencermos essa guerra. Mas o Senhor é que tem que estar ao nosso lado, e Ele está ao nosso lado, e a nossa vitória contra o mundo será garantida por Ele, e não por nossas capacidades. É triste quando eu vejo os crentes achando que um protesto é mais eficaz do que oração. Quando os crentes acham que uma eleição é mais importante do que colocar essa situação toda que a gente vive na mão do Senhor. Quando os crentes acham que, pela sua força política, enquanto evangélicos, eles serão mais eficazes no mundo do que pela pregação do Evangelho. Quando os crentes querem usar as suas próprias artimanhas, com as suas próprias ferramentas, para vencer o mundo e o diabo. Não, meus irmãos, você não vai conseguir vencer isso. A igreja do Senhor não vai conseguir vencer o mundo com suas próprias habilidades, com suas próprias competências. O mundo será vencido pela ação de Cristo, e a igreja do Senhor precisa ficar muito atenta a isso, para não achar que será pelas suas habilidades. Mas nós precisamos também ficar atentos para não lutarmos contra irmãos, porque às vezes a igreja evangélica brasileira ela tem ela é muito belicosa, mas justamente contra os crentes, uns contra os outros. E a gente precisa lembrar, nós somos irmãos, e quando nós lutamos contra irmãos, nós nos tornamos amargurados, e a amargura nos vence. Precisamos saber a hora de dar uma trégua, de voltar atrás, de enterrar os mortos e nos acalmar. Foi isso que Abner entendeu aqui. Não fazia sentido continuar lutando, nós precisamos ser prudentes. Então nós temos algumas lições para hoje. Primeiro, nós precisamos entender, nós nunca teremos da parte do mundo amizade. Nós nunca venceremos pelas nossas próprias habilidades. Nós precisamos sempre ser prudentes na forma como nós lutamos contra o mundo. Ok, baiano pode ter vindo de férias, mas crente não. Nós estamos no meio de uma batalha, de uma guerra. Nós não podemos achar que está tudo bem, está tudo tranquilo e a gente já está só na felicidade, porque não estamos. Na verdade, nós, enquanto estivermos no mundo, nós estaremos como peregrinos em meio a uma guerra. Mas a cada dia que passa, o Senhor vai aumentando a força, vai fortalecendo o exército do filho de Davi.
irá enfraquecendo as forças de Satanás. E nossa esperança é que o nosso Rei Jesus volte para nos dar a vitória final sobre os nossos inimigos. Vamos orar mais uma vez? Meu Deus, tem misericórdia de nós, Senhor, porque em muitos momentos nós somos displicentes, descuidados, nós somos imprudentes, Senhor. Nós vivemos num mundo e o mundo inteiro está contra nós. E muitas vezes, ó Senhor, a tua igreja, o teu povo deseja tréguas com o mundo e amizade com o mundo, quando o mundo, na verdade, quer nos destruir, quer nos provocar a guerra. Ajuda-nos, ó Senhor, a entendermos que o Senhor não nos quer amizade com o mundo, mas o Senhor quer que nós venhamos a estar preparados para enfrentar o mundo com a sua ardileza. Também, Senhor, nos ajuda a não confiarmos nas nossas próprias competências e habilidades. Se tivermos de ser vitoriosos, que sejamos vitoriosos pela tua força e pela tua mão. Dá-nos graça, Senhor, nesse sentido. Ajuda-nos, ó meu Pai, a não trilharmos por guerras inúteis contra os nossos próprios irmãos, mas focarmos no lugar certo, batalhando pelo Evangelho, pela pregação do teu Evangelho, de forma que, quando o Senhor voltar, a vitória seja garantida por ti. No nome de Cristo Jesus é que nós te rogamos. Amém.